Tudo certo, gente? Bom, vamos lá então falar de Revolução Industrial. Cara, revolução que mudou literalmente o mundo. Bom, mas antes a gente precisa voltar para entender o que é que tinha antes da Revolução Industrial e que vai, de uma certa forma, dar lugar a uma nova sociedade, a sociedade industrial. E aí a gente precisa voltar ali à Idade Média, porque na Idade Média, a maioria, no fim da Idade Média, né, os trabalhadores eles ficavam nas chamadas corporações de ofício. O que eram as corporações de ofício? Eram comunidades ali de trabalhadores de um determinado ramo que eram os especialistas daquele ofício. Eles faziam as suas, essas corporações. Mas esse processo ele entra em crise antes da Revolução Industrial. Já no século XVI e XVII há uma mudança importante nesse processo, porque a partir do aumento das atividades comerciais, as corporações de ofício entram em crise. Os artesãos passam a trabalhar em casa, sim, passam a trabalhar em casa, a partir da matéria-prima que era fornecida, normalmente pelos pequenos empresários que estão surgindo naquele contexto. E veja só, a partir dessa produção caseira é que vai se começar a fazer uma produção por demanda, dessa demanda que vai surgindo em troca de um pagamento. Já é uma quebra da corporação. A galera não está trabalhando mais na corporação como no fim da Idade Média, já está trabalhando por conta, O artesão ele já está passando por essa mudança dentro desse contexto. E cada artesão ele vai começar a ficar responsável por uma etapa. Veja bem, por exemplo, vou pegar um exemplinho aqui. No livro, nós temos um livro aqui, certo? Nas corporações de ofício, o cara que fazia o livro, ele sabia fazer a capa, ele sabia, claro, não era um livro, cara, é só um exemplo, mas ele sabia imprimir, ele sabia encadernar, ele sabia mandar na prensa, ele sabia fazer isso aqui em alta escala. Cara, antes disso tudo, o artesão ele sabia fazer todo o processo, Ele tinha esse domínio, só que agora não. Agora vai acontecer um outro fenômeno. Vão se formar os especialistas, cara. O que são os especialistas? Vai ficar lá um cara, vai ser responsável por fazer a capa. E ele vai ser especialista na capa. Depois ele vai ter um cara lá especialista em impressão. Ele vai ser especialista na impressão. Um outro cara vai ser especialista no encadernamento dos livros, encadernação dos livros, enfim, toda etapa ela passa por um especialista. E aí, cara, que vai acontecer uma mudança importante. O artesão, ao mesmo tempo em que ele aumenta a qualidade da produção, porque a produção agora ela é feita por especialistas que produzem mais rápido, que produzem melhor, que produzem de grande qualidade, cara. Mas por outro lado tem uma consequência, porque nem tudo na história são flores. Isso já aprendeu aqui no canal. E aqui é um exemplo. Porque agora ele não domina mais. Se tu pedir para o artesão fazer um livro, ele não sabe. Ele sabe fazer capa, ele sabe imprimir, ele sabe encadernar, ele sabe fazer, enfim, todo um processo, mas separado. Isso vale para o sapato, isso vale para a roupa, isso vale, enfim, para toda a produção. Então ele vai perder o quê? O domínio, cara. Ele não domina a produção. Ele depende de outros caras. O cara que faz a capa depende do cara que encaderna, depende do cara que imprime. Há uma dependência, cara. E essa dependência vai estar na mão de quem? Vai estar na mão de quem é o cara que está financiando tudo isso. Que é quem? Que vai ser essa burguesia, que está financiando esse processo. Que é o empresário que paga o salário do cara da capa, que paga o salário do cara da impressão, da encadernação, enfim, cara. A partir desse momento é que nós temos a dependência
do empresário, porque eles começam a trabalhar da burguesia, porque essa galera começa a trabalhar antes dentro das corporações, agora passa a trabalhar não mais dentro das corporações, mas passa a trabalhar num local do empresário. Logo, ele, empresário, burguês, né, cara? Porque burguês. E essa burguesia passa a dominar todo o processo, passa a ser a que paga os salários, passa a ser dona dos meios de produção, passa a controlar gradualmente todo este processo. Essa burguesia pré-industrial, certo? Mas já temos uma mudança. Agora nós já vemos que o trabalhador ele não consegue produzir mais sozinho. Nós já vemos que o trabalhador ele já não domina todo o processo, ele só vai dominar partes do processo. E nós já estamos vendo que o trabalhador que se organizava lá em corporações de ofício, agora não mais. Agora ele depende de um outro agente, o burguês, que é o que vai dar essas condições. Cara, olha a transição que está acontecendo aqui. Por que isso é importante? Porque é aqui que nós vamos ver as condições favoráveis para uma burguesia que está acumulando capital, para uma burguesia que está diminuindo a autonomia, né, dessas corporações de ofício, para uma burguesia que, sim, cara, que vai ganhar força também de investimento para os próximos atos que vão favorecer a revolução industrial. E grandes mudanças vão acontecer no mundo inteiro. De uma certa forma, sim, mas a gente sempre precisa entender que esses pontapés, eles normalmente partem de um lugar. E esse lugar que tu nunca pode esquecer é a Inglaterra. Por que a Inglaterra é importante? Por tantos motivos que darei um vídeo só para falar dos motivos que levaram a Inglaterra. E como a gente não vai alongar, a gente precisa dizer que há um avanço na Inglaterra do ponto de vista das inovações tecnológicas, né? Não só isso, tá? Tem questões políticas e tal, mas as inovações tecnológicas que vão dar para a Inglaterra a máquina a vapor, a máquina, né, de fiar, o tear mecânico, que vão ser elementos importantíssimos na Inglaterra para fazer com que a Inglaterra seja pioneira, porque isso é um ponto importante. A Revolução Industrial ela se espraia depois, é claro, tu tá me olhando aí num computador, tu tá me olhando aí de um smartphone, tu tá me olhando aí do celular, sei lá, cara. Tudo isso é Revolução Industrial, que a Revolução Industrial não acabou, a Revolução Industrial continua. Só que o que a gente precisa entender é que ela inicia na Inglaterra com essas inovações. Lá que vão surgir as primeiras fábricas, lá que vão surgir, enfim, né, toda aquela estrutura clássica, as primeiras vilas industriais, onde os trabalhadores, né, as casas dos trabalhadores ficavam perto da firma para não perder tempo com deslocamento. É isso, né, cara? Tudo isso pensado para produção, né, ao longo prazo. E aí uma série de elementos que vão colocar a Inglaterra na frente. Um deles, o acúmulo de capitais na mão de quem? De uma burguesia. Esse acúmulo de capitais na mão da burguesia é mérito da burguesia? Em parte sim, cara. Só que a Inglaterra, ela possui colônias na Ásia, ela possui colônias na África e ela está extraindo o quê? Matéria-prima, né, cara? Porque essas indústrias, né, elas vão, principalmente a indústria aqui, é a indústria do tecido, né? Toda a indústria do tecido que vai ser a parteira de uma nova sociedade. Consegue imaginar, cara, que tudo isso que nós vivemos hoje, de uma certa forma, começou por causa de indústrias de tecido, de roupa? Pois então, e a partir desse instante, né, que vai ter o acúmulo de matéria-prima para poder fazer esse processo extraído aí da África, da Ásia. Além disso, da própria América, né? América do Norte ali, que era uma colônia inglesa, e do alto comércio que a Inglaterra possuía, principalmente também com as próprias colônias. Desse comércio, inclusive o próprio tráfico de escravos. A gente costuma sempre estudar lá que no século XIX, né, a Inglaterra começa a pressionar o Brasil para terminar com a escravidão. É verdade,
né? Mas a gente não pode pensar que a Inglaterra era boazinha. A Inglaterra, inclusive, usufruiu e se beneficiou, enquanto o foco não vem, e se beneficiou bastante também do comércio de escravos. Outro elemento vai ser a mão de obra barata e abundante, tinha muita mão de obra. Eu já falei aqui, acho que foi no vídeo das Revoluções Inglesas, que acontece o cercamento dos campos, ou seja, antigamente tinha aquele cara lá que ficava trabalhando, né, de fazenda em fazenda, né, solto, porque o território era solto, né, boa parte do interior inglês era sem cerca, sem nada, e acontece o cercamento para a produção de lã para o tecido, né? E a partir desse momento os caras não podem mais viver assim, cara. E aí, cara, que vai acontecer, né? Que como boa parte dos trabalhadores rurais não vai poder mais viver dessa forma, eles acabam indo para a cidade. Muitos trabalhadores indo para a cidade, Londres principalmente. E o que vai acontecer é que, embora tenham as fábricas, evidentemente, que não tinha emprego para todo mundo, né? Isso vai fazer com que a mão de obra fique baratíssima, fique baixíssima. Ou seja, essa burguesia inglesa, ela acumula capitais, né? E paga salários irrisórios, salários de exploração, salários de fome a trabalhadores que estão ali há 12, 14, 16 horas trabalhando por dia. Quem não quisesse podia sair, tinha muita mão de obra disponível, não era problema mão de obra, inclusive mão de obra que é solução, porque ela é barata, mas ela é muito explorada, mas isso vai ajudar a uma produção barata. Essa elite, né, vai conseguir utilizar essa mão de obra por um preço baixíssimo e muito explorado. Outro elemento vai ser ali a existência de grandes minas de carvão e também minas de ferro. Isso vai ser importante porque as minas de carvão e de ferro são importantes para o dia a dia ali da formação, né, das indústrias. Junto com isso, o fortalecimento do comércio interno também acontece. E acontece muito por uma abolição dos direitos feudais aqui, porque a Inglaterra está passando por mudanças ali no século XVII, né? Uma delas vai estar associada à religião. A força do puritanismo é um outro elemento. O puritanismo, né, que era uma religião protestante, não condenava o lucro, até incentivava, cara, vai atrás da grana. Não esquece, a Igreja Católica já não é bem assim, mas o puritanismo defende, estimula, cara, vai atrás da grana, vai atrás do dinheiro, vai atrás do capital. Essa é a defesa que o puritanismo faz, e o puritanismo é forte aqui. E quando a gente fala de puritanismo, a gente também não pode deixar de falar da velha Revolução Gloriosa, a Revolução Gloriosa de 1688. Por quê? Cara, lá no vídeo de Revoluções Inglesas, que tu não pode deixar de assistir para entender o que eu tô querendo dizer aqui, lá no vídeo das revoluções, da Revolução Gloriosa, nós vemos que a Inglaterra estava um caos, certo? Botou o rei, tirou a cabeça de rei, botou uma república, deu errado, chamou um rei, não gostou, chamou outro rei, um caos, ninguém governava a Inglaterra no século XVII. Mas aqui é um outro elemento, cara. E esse elemento é o seguinte, que a partir de 1688 esse caos termina, a Inglaterra adquire uma coisa que parecia impossível: estabilidade. Estabilidade política. E por que essa estabilidade é importante? Porque ela vai dar condições, ela vai abaixar a bola, vai botar a bola no meio de campo, vai reiniciar o jogo. A Inglaterra fica calma. E estabilidade política sempre ajuda no desenvolvimento econômico. Na história, cara, na história. Estabilidade política ajuda no desenvolvimento econômico. E aqui é um outro exemplo muito clássico, que é a partir do momento em que há uma calmaria política a partir de 1688. Bom, e claro que a gente não pode falar de Revolução Industrial sem falar, claro, de máquinas, né? É o elemento central. E as primeiras máquinas, como já devem pensar, são máquinas de tecido de algodão, né? E aí o algodão ele vinha ali do Oriente,
ele vinha também da América, aqui do Brasil, que era barato, e esse é um ponto também, né? Nós temos um produto barato, um produto que transforma o processo em um processo mais barato. Junto com isso, a burguesia inglesa começa a incentivar a criação de máquinas voltadas à produção, ali, ao tear, e também a fiação. Sim, os caras estimulam inventores que produzam máquinas que façam um processo de fiação e de tecelagem o mais rápido possível, cara. E isso é um elemento importante. Esse é um elemento que inclusive vai definir a questão da visão dessa burguesia inglesa. Tanto que davam prêmios para quem inventasse máquinas. Cara, olha só, velho. Mas isso mostra o quê, cara? Isso mostra o que o pioneirismo inglês ele também não é por acaso. Ele junta vários fatores, inclusive sorte evidente. Entretanto, não é só sorte, né, cara? Teve essa visão de mercado barato, de mão de obra barata, de demanda pelos itens, de matéria-prima barata e também de incentivo, de visão para esse desenvolvimento. É como nós vemos ali, embora todos os impactos sociais que eu já falei, mas teve uma visão ali para desenvolver essas máquinas e aumentar a produção e diminuir os custos. Inclusive, cara, olha só como a coisa se desencadeia. As primeiras máquinas, elas eram máquinas de madeira, certo? Beleza. Só que tem o seguinte, as máquinas passavam a utilizar vapor, pela energia do vapor. Só que aí é que tá, cara. O vapor, ele detona a madeira, né, cara? E aí o que os caras vão fazer? Eles vão desenvolver as máquinas, né, a partir do ferro, vão desenvolver, vão melhorar, qualificar, etc, etc, a metalurgia do ferro. Então surgem as máquinas de madeira, vão dar lugar às máquinas de ferro, porque as máquinas de ferro aguentam o vapor. E a energia do vapor muda a história da indústria, porque essa energia do vapor utilizada nas máquinas de fiação passam a ser utilizadas em outras áreas, como por exemplo os barcos. Sim, cara, os barcos passam a ser utilizados, né, se utiliza nos barcos a pressão da máquina de vapor, do trem, cara, o trem utilizando isso. Então vários ramos que vão revolucionar aí os meios de transporte. O trem não, né, cara? A locomotiva, mas enfim, tudo utilizando pelo vapor. O vapor que foi descoberto para fazer máquina de fiar e tecer, tecelagem, que daqui a pouco se viu, né, a extraordinária força do troço e vai ser utilizado também agora aqui em outras áreas, no barco, na locomotiva. Então, era só uns paninhos. Não fala um troço desse, né, cara? Porque a partir do pano, que esse é o pano que eu me seco quando eu tô suando aqui, porque tá quente, a partir do pano eu me empolgo e erro todo aqui, cara. Que a partir do pano que vai surgir, da tecelagem, que vai surgir um ramo que vai se ver que pode ser utilizado em outras áreas. E aí, cara, o ser humano começa gradualmente até a perder controle do troço, porque o desenvolvimento das indústrias toma uma enorme de uma proporção a partir de então, e aí já não está mais vinculado à tecelagem, aí já era, aí o troço anda. É claro que a partir do século XIX, em razão dessas mudanças, a sociedade muda também, evidentemente, né? E a gente vê no século XIX que há uma grande urbanização, ou seja, as pessoas estão morando muito nas cidades. A gente sempre fala lá, né? O renascimento urbano lá no século XVI. Beleza, porque ressurgem as cidades. Mas a maioria das pessoas está no interior. E as cidades, elas não são tão lotadas, né? Até porque a população também não era tão grande e havia uma dependência da produção rural. Agora, cara, a partir do século XIX isso vira. Agora as pessoas estão morando cada vez mais nas cidades. Mais pessoas nas cidades e menos no interior. Fábricas tomam conta das cidades.
Poluição, louco, cara. Higiene, na real, o conceito de higiene ele vai surgir no século XIX porque as cidades estavam horríveis, proliferação de doenças, pobres e miseráveis nas ruas, né? Uma coisa que só tem lá, né? Não tem hoje em dia, não. Tudo isso também mostrando um outro elemento, né, que é o elemento do trabalhador, porque eu falei tudo isso aqui, cara, tu pode estar pensando que maravilha, mas vai trabalhar 16 horas por dia ganhando menos do que o necessário para viver, e se tu não quiser, tem gente que quer, para puxar, sabe por quê, cara? Para puxar a corda do trabalhador, te dedica ao máximo, pago o mínimo, acumulo capital. Essa é a lógica. E os trabalhadores aqui, cara, estão numa situação terrível, periclitante nas cidades, vivendo em péssimas condições sociais. E é isso que a gente vai ver nas grandes metrópoles inglesas. Tanto, cara, que tu pode ver, eu falei no início do vídeo que os trabalhadores, né, nas corporações de ofício, eles dominavam toda a produção do livro, depois eles foram se especializando. Agora, o trabalhador manda em nada, cara. Os caras exploram o trabalhador ao máximo. É uma situação absolutamente terrível a qual ele é colocado, né, a partir desse processo. E ele não domina nada. Ele não domina nada. Significa que não tinham artesãos mais? Não, cara. A gente não pode ser tão radical. Existiam ainda, até o século XIX existiam artesãos, mas a importância do artesão é uma importância cada vez menor, porque a sociedade mecanizada que a máquina produz, ela toma conta e vai impor inclusive uma rígida disciplina de trabalho a partir desse momento. Tanto que o trabalho era mecanizado, o horário para chegar, o horário do almoço, as atividades repetidas, né? Porque aquela coisa, o cara só faz a capa. Então imagina, ele fica naquela atividade o dia todo. A atividade cansativa, absolutamente exaustiva, repetitiva, com horários, com intervalos, isso vai impor uma disciplina cada vez maior na sociedade inglesa. Tanto que por receberem, né, maus salários, moravam mal, moradias precárias, o custo do transporte era muito caro. O que os caras vão fazer? Vão ir para as vilas industriais, viver perto da indústria que utiliza carvão. E morando perto da indústria que utiliza carvão, imagina a M que é ficar numa indústria perto do carvão, viviam no meio da poluição, no meio da falta de higiene, porque nem se tinha essa noção. Enfim, situação cada vez pior, situações cada vez mais horríveis. Claro que, por outro lado, sim, né, os trabalhadores... a gente sempre destaca, porque é o que sempre mais cai, e é muito importante da gente saber o trabalhador aqui, né? Mas, né, também a gente sabe no século XIX que haviam pequenos teatros populares, teatros para os trabalhadores, haviam as feiras onde tinham ali os músicos, né, que se apresentavam, haviam, enfim, pequenas brechas que os trabalhadores utilizavam para o lazer, para uma luta de boxe, para o futebol no século XIX. Aqui também, futebol é uma atividade que surge como uma atividade da classe baixa, né, não é o esporte de elite, é o esporte popular, o esporte do povão. E tudo isso também, né, a gente precisa dizer que haviam pequenos furos dentro desse processo, apesar da rotina extenuante. Bem, a gente pode também citar uma série de impactos que a Revolução Industrial vai trazer nesse momento aqui, né? Entre os impactos, né, um deles vai ser o aumento populacional. A população aumenta a partir do processo de Revolução Industrial num ritmo absurdo. Em 100 anos, só para você ter uma ideia, a população mundial dobrou. E dos países envolvidos na Revolução Industrial ali, a gente pode dizer que a população triplicou, cada vez mais pessoas, cada vez mais mão de obra. Pois então, esse fenômeno ele também está associado a esse processo, principalmente pelo desenvolvimento de técnicas na agricultura e também o desenvolvimento da medicina, que vai facilitar não só a diminuição de uma mortalidade infantil, ainda altíssima para os padrões de hoje, inimaginável, nem dá para comparar, mas também uma certa longevidade,
né? Então, desses dois elementos a gente pode colocar aqui. Outro elemento é a questão dos transportes. Cara, já no século XIX, o trem, por exemplo, ele tinha uma importância já em vários países da Europa, muito importante. A gente até às vezes não consegue pensar muito bem a importância do trem, porque o nosso país é um país rodoviário, né? Ou seja, a gente depende muito de estradas e de carros, né? De carros, caminhões, enfim. Mas na Europa não funciona assim, cara. Na Europa até hoje, né, o trem possui um papel importantíssimo. E aqui também, né, o desenvolvimento, né, de um transporte cada vez mais rápido, né, o desenvolvimento das estações. Isso muda, né, a relação com o transporte nesse período. E além desse transporte terrestre, a gente não pode deixar de destacar o desenvolvimento do transporte por rios e mares. O desenvolvimento marítimo é importantíssimo, primeiro pelos barcos a vapor, né? Isso já é um ponto fundamental. E o segundo, que os países europeus eles vão depender cada vez mais de um transporte marítimo e vão investir nisso, porque o transporte marítimo aqui ele era muito importante. Desenvolvimento do transporte marítimo aqui ele era muito importante, ele era muito relevante pela velocidade, né, a qual nós vemos aqui nesse momento. E um dos elementos, né, que nós vamos ver é que muitos países preferem, por ser muito mais rápido, o transporte marítimo. Por exemplo, né, algumas cidades industriais, elas faziam, né, o seu transporte pelo mar, preferiam, inclusive, né, o próprio contato entre França e Inglaterra, né, se fazia muito por meio, né, da utilização de barcos, por utilização de navios. Então há uma mudança também que a Revolução Industrial provoca aqui. Aí tu imagina, cara, tu tem o aumento da população, o aumento do comércio, a aceleração, cara, a aceleração do transporte, o trem, o barco, tudo muito mais rápido, tudo muito mais dinâmico. A Revolução Industrial, ela pega o globo e ela diminui o globo, ela encurta distâncias, ela encurta fronteiras, ela encurta o mundo começa a ficar menor, tudo começa a ficar mais rápido. E o comércio, cara, começa a ficar mais dinâmico, o comércio ele começa a ser cada vez mais veloz, ser cada vez mais internacional. Nós estamos vendo, cara, literalmente um velho método, um velho modo de viver sendo sucumbido com tudo isso, com todos esses elementos trabalhando juntos e literalmente mudando com todas as suas ambiguidades o mundo. E quando eu falo ambiguidades, é a situação, primeiro, a situação dos trabalhadores, mas também a situação de mulheres e crianças. Cada vez mais mulheres e crianças em situações deploráveis. Uma criança de 6, 7, 8 anos já ia para o trabalho na fábrica, ganhando menos do que um adulto, trabalhando horas e horas. As mulheres também, né, iam para o trabalho. Muito também aconteceu o aumento da prostituição aqui, aumento do alcoolismo também, porque o trabalhador tinha que desligar daquela situação terrível, né, que estava sendo colocado, ao aumento de uma série de problemas sociais, aumento da violência, porque essas cidades naturalmente vão assistir a esse aumento dessa condição e todas as condições que vão aumentando a mão de obra e vão revelando, por outro lado, seríssimos problemas sociais, porque a Revolução Industrial ela tem uma grande ambiguidade. Ao mesmo tempo em que a Revolução Industrial, presta atenção nisso, a Revolução Industrial ela gera a maior quantidade de riquezas da história até então, né? Nunca se gerou tanta riqueza. Essa riqueza ela está absolutamente concentrada na mão de um pequeno grupo, ou seja, essa riqueza gerou miséria, entendeu? Riqueza que gerou miséria, porque há um grupo que acumulou capitais, que investiu nisso, etc, etc, que ficou com a riqueza. Mas há uma situação social
gravíssima que se acumula em toda a sociedade, homens, mulheres, crianças, e que vai, né, marcar o outro lado da Revolução Industrial, que não pode, né, e nunca é ignorado. Tanto que aqui, por exemplo, não tem direito social, não tem nenhum resguardo, cara. É tu e o patrão. Negociar direto com o patrão nunca dá certo, cara. E essa negociação direto com o patrão funcionava o seguinte: se tu ficava doente, se tu passava mal, o patrão simplesmente te trocava, te substituía por outro e deu. Zero prejuízo, todo prejuízo ficava para ti. E isso acontecia inclusive com as próprias crianças. As crianças passaram muito por esse tipo de situação, de serem substituídas por outras crianças para operarem as máquinas, porque as atividades elas passam a ficar cada vez mais simples, mais fáceis. Então qualquer mão de obra servia. E aí é claro que esse é um campo fértil para protestos, né? Para protestar, para criticar, para ir contra essa lógica. E é nesse terreno que vão surgir as ideias socialistas de distribuição de riquezas e também ideias anarquistas, porque a conjuntura está favorável, está propícia para a penetração de ideários que contestem isso. E aí, junto com isso, claro, vão organizar revoltas, vão organizar motins. Né? No século XIX, inclusive, o motim, né? A famosa Comuna de Paris, né? Um dos mais famosos quando os caras tomam Paris. É um exemplo clássico disso, né? Mas várias outras revoltas de figuras inconformadas com essa situação. Um desses movimentos famosos, né, são os ludistas. Os ludistas que, como protesto, quebravam as máquinas das fábricas. Era uma forma porque inclusive eles observam, na lógica deles, na visão deles, que não estava muito errado, é que as máquinas elas estão tirando empregos, elas estão levando essa situação de miséria. Então eles quebram as máquinas como uma forma de protesto. E às vezes o protesto era simplesmente pela fome, né, cara? Não tinha como, os caras não conseguiam se manter. E muitos protestos fizeram defendendo, né, apenas o direito de comer, como se fosse grande coisa, né, um grande direito, mas os caras não tinham nem isso. Isso que é importante dizer, os caras não tinham nem isso. Aí, a partir desse momento também, que eles vão formar uma organização de defesa, as trade unions, né? Esses grupos que tinham todo tipo de profissional possível, vão dar origem a uma ferramenta que é fundamental e importantíssima para a garantia dos direitos basicaços dos trabalhadores, que vão ser os sindicatos. Os sindicatos surgem aqui. Os sindicatos são organizações que visam unificar o trabalhador e defender o trabalhador contra a exploração, e vão conseguir muitos direitos em razão disso. Porque, cara, sindicato, tu goste ou não, mas sindicato é sempre uma pedra no sapato contra a exploração em geral, cara. Por isso que os caras, todo mundo aí, quando tu vê alguém defendendo o fim do sindicalismo, ou ele não conhece um sindicato, não conhece a história, ou, né, ele é um cara, possivelmente da elite, que não quer problema com o sindicato, mas tem o sindicato patronal, né, que ele não abre mão do sindicato dele. E aqui o exemplo clássico de que a origem sindical se dá na defesa dos interesses dos trabalhadores. Tanto que a partir disso, cara, a partir de 1830, a situação muda. E vão surgir as primeiras leis trabalhistas. A coisa vai deixar de ser a bangu, né? Por exemplo, né, vai se impor que crianças podem trabalhar nas fábricas ainda, mas no máximo 6 horas diárias. Não pode passar disso. Depois há uma redução de jornada de trabalho para as mulheres. E depois os homens também conseguem uma limitação de jornada de trabalho. Tempo para descansar, né, cara? O mínimo, cuidar da família. Tudo isso começa a surgir a partir de 1830, né? A organização, o protesto, a situação
miserável que se encontrava em cidades fabris começa a ser parteira de uma sociedade com mínimos direitos, né, cara? Nem para dizer como as coisas melhoraram, mas são direitos básicos, direitos mínimos que passam a ser implantados através da luta desses trabalhadores por condições básicas. E aí esses sindicalistas aí, que para muita gente é tudo vagabundo, esses sindicalistas conseguem, cara, intervalo para almoço, intervalo para refeição. Os caras não queriam dar isso, cara. Os caras não queriam dar intervalo para almoço. Esse era o nível de exploração. E essa organização com sindicato, com protesto, com greve, com motim, tu pode dizer o que for, cara, mas é ela que vai garantir direitos básicos e ela que garante até hoje direitos básicos, né? E aqui o que a gente vê presente. Então, cara, esse é aí o basicaço, mas um basicaço bem completo, tá? Não dá pra chamar de basicaço. Sobre a Revolução Industrial, muda o mundo, desenvolve tecnologias, mas a questão social é terrível, trabalhadores altamente explorados, né? Mas, enfim, tudo iniciando na Inglaterra. E com todas essas ambiguidades, cara, tu não precisa dizer que tu é a favor ou contra nessa torcida. Essa coisa que tudo é uma torcida de favor e contra. Não, cara. Ambiguidades de um processo que é complexo. Certo, galera? O vídeo de hoje é esse. Se alguma coisa não ficou clara, comenta aqui embaixo que eu respondo tudo. Se tu duvida, cara, faz uma pergunta, cara. Faz qualquer pergunta aí. Inscreva-se, deixe o teu joinha e ative as notificações.